12 anos, Totão já tava sambando com fama de sambador. Idade de 12 anos, Totão já tava sambando com fama de sambador. Sambou com irmão Firmino, esse azul já levou. Por ordem do Pai Eterno, Firmino morreu no deserto. Oh, foi ordem do Criador. Foi ordem do Criador. Antigos moradores afirmam que tropeiros e negociadores de gado vindos da região de Mundo Novo e Monte Alegre aportavam na fazenda União, próxima a Pedrinhas, e ali trocavam informações e faziam negócios. Dessa relação pode ter surgido também outras influências, inclusive na área cultural. É um ponto de tropeiros que vinha de Mundo Novo, dessa região, e aí começou. Tem dia que ele vinha de Mundo Novo, que ele sempre tinha os amigos que tinham uma noção do que era o Mundo Novo. Naquele tempo também passava muita boiada de gado aqui que vinha de Mundo Novo. Como meu pai mesmo contava uma história dos Baltão-Chula que ele assistiu, aí em Mundo Novo, eles foram trabalhar numa fazenda chamada Jiboia. E lá aprenderam um bocado dessas chulas antigas, desses velhos que estavam lá. Eles cantavam e meus pais aprendiam. Eles saíram pro Recon e lá tinha esse samba, não é? De Santa Maria. Tanto é que só tinha Mosquito e Tio Isídio que sabia o samba santamarense. Porque o samba daqui não é santamarense. Esse samba foi transmitido, mas pela juventude daqui mesmo, da nossa região. Esses moradores afirmam ainda que Cazuza, também conhecido por Zuza, trabalhou como vaqueiro do coronel José Rufino na fazenda Harmonia, pertencente a Riachão do Jacuípe, e depois mudou-se para Pedrinhas, onde construiu a primeira casa da futura povoação e passou a morar com a família, a mulher, 5 filhos e um criado. A história sabe como foi? Sim. Olha, o finado Zuza era vaqueiro de Zé Rodia. Você está perguntando, eu tenho 17. Era vaqueiro de Zé Rodia. Aí ele veio para as Pedrinhas com esses 5 filhos. 6 com esse Liotera que eu estou falando. Ele veio de lá para cá, veio embora para aqui e trouxe uma pessoa que sambava. Aí trouxe aqui e começaram a fazer o samba. Eles começaram a fazer o samba em particular numa fazenda, os rapazes solteiros, e eles achavam que era brincadeira, o samba que não ia dar importância, que roubava o tempo e tal. E aí eles começavam a fazer o samba pelas noites. O samba deles era aqui, nessa rodazinha aqui, ó. Ele guardava, ó, dizendo eles, meu pai, que ele limpava um lugar, era tudo catinga, aí saía, formava um samba e saía sambando, né? Já existia o samba da Pedrinha, com o finado Zuza da Pedrinha, ele mais um companheiro dele, não foi da minha época, mas eu já via falar que já existia o samba da Pedrinha. Agora, a organização do samba da Pedrinha foi Isidro da Pedrinha e Pedro da Pedrinha, que tomou a frente da organização. Aí, com essa visita desses parentes dele, aqui de Mundo Novo, perguntaram para ele se lá todo mundo sambava. O povo sambava ali. Aí responderam lá que não, o povo ali só tocava boca de viola, como realmente naquela época era, né? Boca de viola e improvisado, aquela coisa toda, né? O Zuza tratou esse samba de Mundo Novo para casa dele. Foi quando reuniu toda a família e lá, meu pai mesmo que era criança, começou a ouvir o samba. Eles queriam entrar, mas não podiam, que era criança, né? Mas assistiam o samba todinho, a casa encheu de gente, foi aquela festança toda. Então, quando eles foram embora, o pessoal de Mundo Novo foram embora, acho que veio umas 4 parcelas, aí os filhos de Zuza, né, do seu Cazuza, como se diz, que é o pai de Isidro, inventaram de sambar, fazer os sambinhas dele particular para aprender, aprendizado, né? E foram fazer tio Isidro, tio Pedro, Primitivo, que era meu avô, era o irmão de tio Isidro, era Achemiro. Primitivo
José, Admiro, Pedro e meu pai Isídio. A brincadeira dos filhos de Zusa deu certo e logo no início da década de 30, eles criaram o samba de roda das Pedrinhas. Começou o samba, logo vem Elias, vem Totônio, vem Altinho, aí começou, a geração do samba nasceu daí. Não tinha pandeiro, sabe o que eles fizeram? Arrancaram o raiz de Baraúna, você sabe, o raiz de Baraúna é da curva, né? Fizeram um pandeiro desse tamanho. E como amigo e parcela também tinha Antônio Cacundinha e Zezeca. Acho que esses dois amigos, que eram vizinhos, aí juntaram para ficar faziam esse samba na casa de meu avô Primitivo. O finado Isídio, o finado Pedro, irmão de Isídio, o finado Zezeca, irmão de Roque de Zezeca. E tinha o finado Admiro, que era irmão de Isídio também, desse pessoal aí. Esse povo aí começou assim. Aí chegou Totônio velho que não morava aqui, depois chegou, enganjou, Menezinho. Pedro, Isídio, Zezeca e Altinos, Elias Cabriola e Isídio José do Cantinho, Aurélio Furtuoso, que sambava também, Manuelzinho do Arame, que é conhecido, mas Totônio de Rolinho, grande sabador da Pedrinha. Estava esquecido de Pedro Joaquim também. Pedro de Joaquim era sabador da época. Meu pai era José Antônio Carneiro, conhecido por Zezeca. Ele era companheiro de Altino e Riacho da Areia. Ele já fez parte do samba das Pedrinhas? Claro, era uma dupla principal, Isídio da Pedrinha, mais Pedro, o irmão, e Zezeca mais Altino. Eram as duas duplas mais velhas. E Totônio Geminiano, mais Mamezinho. Totônio mesmo, quando entrou, só tinha 15 anos, o pai dela já. E meu pai falava disso, que eles começaram a sambar na Pedrinha Velha, que a Pedrinha Velha é ali. Sim, se você quiser, aqui mesmo. Aqui já é o território da Pedrinha. Mas que antes dele ele não falava se tinha ver. Não falava. Com quantos anos mais ou menos seu pai começou a sambar? Ele falava que ele estava com 8 anos, de 8 chegando já aos 10. Quando ele começou a sambar? Quando ele começou. Mas ele sambava por fora, né? Não tinha grupo? Tinha? Não tinha grupo assim, mas eram os irmãos. O Zé do Cantinho fazia no samba, ele participava com o quê? Tocar violão. Era o sambador, para tocar o violão era meu pai. Ah, ele tocava violão? O sambador era ele, o tocador do violão era meu pai. Inclusive minha mãe grávida de mim, estava dançando lá no samba. Até pequeno falava que ele pegou brincando com o filho, fazendo pensado com o filho, rezar, não era assim, André? Aí Tizinho ia sambar, aí Tizinho botou o pequeno para sambar mais ele. E Tizinho gostou do samba dele, da voz dele. Então os que botaram uma cadeira, um tamborete, e ficar em pé em cima para dançar Tizinho, para cantar mais Tizinho. Isso aí eu lembro que falava isso, agora como foi isso eu não sei. No caso do seu pai, ele falou para vocês com quantos anos mais ou menos ele começou a sambar? Não, porque pelo que eu vi no vídeo dele, que a gente já cansou assim. Menino, a gente já saía com ele e já dançando, que era uma tradição todo domingo, todo sábado tinha o samba na pedra. Todo sábado tinha samba. Roubava rede e tudo, cantava negócio de roubar boi aí na plantação. E no fim da festa tinha aquela bandeira, aí ele emendava no samba de novo, né? A gente como criança já começou a cantar aquilo ali. Mas ele não contou de onde ele começou quando. Mas pelo vídeo aqui eu vi que ele começou muito cedo. Quando o Manuelzinho se afastou da brincadeira, foi um pouco samba nessa época lá. Aí Totônio passou a cantar mais Francisco de Jerônimo, Chico da Cancela chamado. Quando a gente começou a brincar, no grupo de Zídio, o rapazinho, ele já pai de família, e aí encaixei no grupo. E tu tem ideia mais ou menos de que ano era isso? Mais ou menos, eu tinha meus 17 anos, eu sou de 49, dessa data pra cá que eu liguei no grupo. Edilson e Pedro, eles entrou mais derradeiro. Misael entrou primeiro, mais Hilaro, na época que eu estou falando. Depois Edilson já podia até já cantar, mas era um pouco tímido, era novo na época. Mas já era rapazinho. Logo depois, tempos depois, ele começou a sambar mais Pedro, irmão. Olha,
Eu comecei, eu tinha 12 anos e já brincava, já sambava. Só era aquele pandeiro de couro de bode. Fazia, ele tirava aquela pelagem de pedagueiro e fazia aquela roda de pandeiro e encorava com couro de bode. Aí tinha que ter a fogueira para quentar o pandeiro. Tinha que ter 2 pandeiros. A gente ia pro samba, assistir, e chegava lá e botava a gente para ajudar ele. Eu aprendi mais por isso, entendeu? Aí entrou eu, final de tinha Hilaro de Tiburcio, não sei se você conhece, começou a sambar mais Misael. Depois eu comecei também a sambar mais Misael, José de Luiz. Rapaz, eu entrei com 18 anos. E 18 anos que eu entrei no samba, saber mais Isidro, uns 37 anos, foi 27, e depois eu voltei a sambar nesse outro grupo da Pedrinha. Mas tudo é um grupo só. Era casada com quem? Com Pedro de Oliveira Carneiro, filho de Joaquim Tomás. Então ele é conhecido como Pedro de Joaquim. Pedro de Joaquim. Ele foi sambador. Foi, Pedro Sim. foi. Foi? Foi um dos sambadores do primeiros grupos. A senhora lembra mais ou menos quando foi que ele entrou no grupo? É aí que a ideia da velhice acabou, viu? Mas ele foi dos primeiros? Foi dos primeiros. Você procurando saber dos primeiros, que encontra o ano que nós... Quer dizer, quando eu me casei, ele já sambava. A senhora gostava do samba? Demais. Era bom? Sim, era bom, lindo, muito maravilhoso. A gente ia para participar. Dava gente? E muita gente. Muita gente amorosa, muita gente amiga. Participava? Participava. Nas casas? Nas casas. E cabia o povo todo? Cabia. Cabia ficar assim pelos terreiros. Vai embora de um por um, esvaziando, até quando chega lá, a gente só saía no cisco. Porque não tinha outra diversão melhor para eles. Eu não tinha outra diversão, vamos dizer que eu não ia... E livre disso era o forró. Era o passatempo, né? Era o passatempo, era. Livre disso era do brinquedo de roda, e o forró e o samba. Seu pai falou, por que é que eles tiveram essa ideia de cantar, de criar o grupo? É isso que eu queria ver, fazer um tempo que eles queriam ter uma diversão e eles não tinham, a diversão deles era aquela. E foi um tempo bom para eles porque eles não tinham assim, um tempo para se divertir, eles não tinham tempo para fazer amizade, era o tempo que eles achavam, era esses. Eles faziam esse samba, como eles tinham, não tinha instrumento, não tinha nada. O que eles faziam? Enxada, cuia, bastão, era isso que eles batiam. Os instrumentos? No início? No início. Não tinha esses instrumentos que tem hoje, né? O único instrumento que tinha era uma viola, que meu avô tocava viola. Com essa viola ele começou né, tocando e cantando, mas os irmãos foi um grupo de irmãos que formaram. Pandeiro já tinha? Tinha. De que era o pandeiro? Pandeiro era de couro. Couro de bode. Couro de bode. Era. E o que mais? Usava enxada? Eu usava um prato também que dá muito som. Um prato? Um prato. Enxada? Uma enxada. E a cuia? A Misael na cuia. Melhor do que a Misael não vai ter mais nunca. Mas igual, antes de Misael já tinha alguém na cuia, não tinha não? Quem era? Pedro Joaquim. Na cuia? Na cuia. Pedro Joaquim? Irmão de Menezinho. Esposa de Dona Belinha? Isso. Era quem batia a cuia? E Manezinho, o irmão, botava até o apelido de Mané quebra-cuia. A senhora chegou a dançar o samba? Claro! Se as outras dançavam, a gente não sapateava não, né? Só não tinha... E seu marido não se importava não? Que nada, arrastava a gente pra samba, todo mundo. Ia, mas ele também, né? Isto. Todo mundo? Todo mundo. Não existia, naquela época, parece que não existiam as maldades não, gente. Entendi. Não tinha maldade, né? Não. Todo mundo dançava, todo mundo sambava, todo mundo saía, mas o compadre fulano, a minha comadre, e aquilo ninguém falava, não existia nem tanta
Eu sei lá. Tinha um dia assim, de quinta-feira, quase ele fazia aquele chamaço de tudo, ele já ia certo. Já no grupo certo, tá dizendo? Tardia nós temos samba, na casa de fulano de tal, ou de qualquer um, ou de Zildo, ou de Pedro. Quando não dava certo, ele ia para o lugar que ele tinha limpado na maiada, tá entendendo? Aí ele sambava ali. E o ensaio hoje é em tal lugar. Aí todo mundo não tinha o celular, mas tinha a comunicação. Já ia todo mundo para lá. Ia todo mundo pra E lá. esse povo não ganhava nada, trabalhava e tinha isso como um esporte. E é isso como um esporte, como porque eu acho que o povo entendia que o samba dele era como se fosse um show. E a gente ia como se fosse um momento de lazer, de diversão, de alegria, de prazer de ver aquilo ali. Dava gosto a gente ver. Você não via discórdia, você não via violência, você não via mal entendimento, você não via desrespeito, você não via todo mundo bem-satio, e todos respeitando todo mundo. Então o samba era realmente essa maravilha Essa região toda aqui. Que dava gosto a gente participar. Era a tradição do setor. Eu acredito, né? Era a única coisa que tinha de diversão e música. Principalmente na música da cultura, o povo chegava da cultura, não tem mais a vaidade de hoje, de sons, disso, daquilo. Era o lazer da gente. Com base familiar, o grupo passou a se apresentar em toda a região nas festas de Reis, no São João e dias de boi roubado, e foi atraindo novos sambadores ao longo dos anos. Desde pequeno, de criança, nós participávamos, não só aqui em nossa casa, na casa dos meus avós, como também na casa de minha mãe em Feira de Santana. Então, e também todo mês de janeiro, eles sambavam em 9 casas. Eles saíam sambando em 9 casas até amanhecer o dia. Na região da Pedrinha? Na região da Pedrinha. Em cada casa eles sambavam um pouco e terminava lá na casa de seu Elias Cabriola, chamado, que era o pai de Misael. Se alguém não fizesse, reunia todo mundo e roubava o reis. Juntava todos, as parcelas, onde é o samba hoje? Vamos roubar um rei na casa de Evandro. Aí ele levava o café, levava a bolacha, levava a cachaça, que era... E a comunidade prestigiava? Prestigiava. Nas casas onde tivesse os pedidos do pessoal, vamos fazer esse samba em tal lugar, pra semana vai pra casa de fulano, você que vai dar o café. Era assim? Era assim, era. E o povo prestigiava? Rodeava o rapaz, a redondeza toda para ir assistir o samba, que era bom. Era bom? Era o samba acompanhado também com o boi de roça. Também, né? Que era o boi de roça, terminava, eles trabalhavam, tinha o trabalho de abraçar deles e terminava, cantava a bandeira do boi de roça e encerrava com o samba. Todo ano era assim. Até pouco tempo foi assim. Boi roubado também? Boi roubado também, já fui muito. Já. Certo. Já roubei muito boi aí pro cara sair, vestir a calça, com a barriguinha pra trás e vir doidinho, soltar o foguete no pé da porta, o cara sair doidinho, acordar e vir de lá pra cá vestindo as calças, a calça com a barriguinha pra trás. O dono da casa? O dono da casa. Mas cantinho mesmo foi um. Nós roubemos um boi aí aconteceu isso. Aí a mulher dele, José, a calça tá com a barriguinha pra trás, José. Porque ele tirou a roupa. Porque ele foi perceber? Percebeu. E tinha, parece que era 18 homens na porta ali, naquela maiada dele ali. Era mais nas retas dos pradoeiros. Da Chapadinha, que não tinha capelinha, não tinha. Boi roubado, dia de Reis e São João. Santo Antônio e São João.
Hoje, atualmente, é difícil ter um samba de roda no dia da folga de São João. E nessa época eles procuravam essa época para fazer samba. A maioria deles. Era bem apropriado? É, claro. E já existia o forró, existia, mas o samba de roda era bem evoluído na data do São João. Rapaz, o que mais eu achava na época do rei, nessa época. Nessa época do rei. Era muita gente, as famílias tudo, e a gente ficava na porta, naquela linha de frente, e era uma sensação terrível. A gente encostava, batendo palma, ali atrás daquele grupo, a gente não podia tomar na frente, tomar as vozes, mas era uma sensação terrível. Era uma coisa muito linda. Para mim, eu tenho muito lembrança disso e saudade daqui. Eu sei que aquilo não volta mais. O que mais admirava no grupo era a união deles. Porque eles tinham muita união, principalmente o tio Isidro era muito respeitado. E se ele dissesse assim, para ir aqui, vai todo mundo aqui. Não tem hoje em dia um quer aqui, outro quer ali, outro quer para ali, outro quer para lá. Quando a pessoa vai fazer uma coisa, um quer ser maior do que o outro. E não tinha isso. O pai mais Isidro, ele ia para lá para casa, na casa do meu pai, e ensinava Isidro, cantando os dois, em testa, desafio. Mas se um dia, passa mentira ele contar isso, mas era verdade. Os homens gostavam mesmo. Então eles eram irmãos, e eles viviam muitos unidos, sambavam juntos. E era um amor, era uma união muito grande que eles dois tinham, que era capaz de dois irmãos se entender tão bem, uma coisa tão linda, tão bonita como era Isidro e Pedro da Pedrinha, o irmão. Dentro do meu conhecimento, era um dos melhores. Pelo menos eles cantavam tudo, sambavam, como os outros sambavam, e tinha o samba de martelo, cantava batuque de quadra, que as outras regiões, os outros trechos não cantavam. E lá era ele, tio Pedro, tio Isidro, eles tudo cantavam, o mesmo Fortuoso no samba cantava, entendeu? Isidro era bom de batuque de quadra? Era bom, Antônio Cacundinha. Tio Isidro toda a vida foi bom. Tio Isidro, tio Pedro, Antônio Cacundinha. Isso daí, cada hora que chegava achou o lugar, a hora do batuque dele era de quadra. O que é que a senhora achava bonito no samba? Tudo que ele gostava. Basta que era tudo amigo, tudo tio, primo, era tudo em casa. Uma vez a gente tinha um samba na casa de Isidro e as meninas inventaram de me vestir de homem. Aí me vesti todinha de homem, da roupa do finalzinho mesmo, de chapéu de couro e tudo. Aí as meninas chamou que eu ia entrar no samba, mas ninguém sabia quem era. Aí ele chegou e tirou o batuque. Espera, Tatá, vem aí, espera, Tatá, vem aí. Tatá era você? Era eu dançando. Em um caderno, Bernadette Carneiro, filha do sambador Totônio, fez anotações importantes que ajudam a contar essa história. Era eu que pedia para distrair meu pai. Ele ficava num desespero de vida que não me deixava quietar um segundo. Ele estava cego, né? Aí eu chegava e dizia assim, pegava o caderno e mandava, eu dava o nome da chula do batuque, eu dizia assim, pai, tá batuque assim, como é, pai? E aí ele chegava, cantava, gravava, depois eu escrevia. Só que eu deixasse aquela lembrança assim, dele, e mais para a minha ação com isso era mais para distrair meu pai. Era o único meio que eu tinha de passar o tempo com ele, né? Porque ali me chamava pro segundo. Era para fazer um café, era para fazer uma comida, qualquer coisa que eu fosse fazer, ele estava me chamando. E depois que mãe faleceu, foi que eu comecei a escrever. Foi quando eu tanto me distraía com aquilo, como também passava o tempo dele, né? Às vezes ele falava as palavras erradas, porque ele não pronunciava certo, ele não tinha estudo nenhum. Eu não tinha estudo, mas eu sabia mais ou menos alguma coisa, né? Mas ele tinha nomes que ele falava errado. Aí eu chegava e escrevia. Quando ele mandava ele cantar de novo, eu disse, pai, esse nome é assim. Não, é assim. Eu tinha que aceitar. Né? Eu tinha que aceitar, porque ele estava dizendo que era assim.
É do tiro, trago tiro, não maltrate meu cantor. Pega o tiro, trago tiro, não maltrate meu cantor. Lá em casa tem uma sala, dentro da sala tem uma ala, dentro da ala tem uma mala, dentro da mala tem uma mala pra tirar nego na gol. É do tiro, trago tiro, não maltrate meu cantor. Pega o tiro, trago tiro, não maltrate meu cantor. Lembra do batuque bom pra gente se despedir aí? No dia que eu amanheço, a casa pende e não cai. Mulher brigar com o marido, o filho desconhece o pai. Se Deus não manda um jeito, eu sei que este mundo vai. Se Deus não manda um jeito, eu sei que este mundo vai. Presta? No início da década de 70, com um novo casamento, Isidro passa a morar na cidade e sua vida sofre uma transformação. O samba ganha novos parceiros, introduz mais instrumentos e os convites se multiplicam pela região. Ele fez um grupo lá na rua. Sim. Era ele, Misael, você sabe, os irmãos de Misael. É. Pedro de Cima e Misael. É. Totonho também daqui ia. Aí era finado Mano, finado Godo, já morreu tudo. Godo? Era. Aí Neca Pinto no banjo, Benedito na sanfona, era uma coisa espetacular. Não tinha uma na região igual aquele não. Não tinha macaco, não tinha quatro estradas, não tinha 90, não tinha chapado, não tinha nada. Era o samba da pedrinha mesmo. Nessa época estava Benedito, estava Neca Pinto, estava Godo, Mano tocava cavaquinho. O Ademar nessa época não fazia parte. Não ainda. Bom, vai se apresentar em feira devido à ligação que tio Isídio tinha conosco. Porque era tio nosso, então tio de minha mãe, todo mundo chamava de tio, tomava benção, tinha um respeito. E era no segundo sábado de setembro, que era aniversário de minhas irmãs. Mais ou menos de que ano? De 72 pra cá, todos os anos eles iam. Todo ano nós ia pra feira, pra casa do Totó de Vadinho, a mãe Zé Expedito, pro Carugu. Apresentar lá. Apresentar lá. Teve um dia mesmo que foi um sucesso. Chegou o Colbert Martins, nesse tempo era o prefeito, dos homens lá políticos, como era? Zé Falcão? Zé Falcão, Luiz Falcão, Zé Falcão, doutor Colbert. Pegava lá com as mulheres, naquelas mulheres, tudo no salto alto. E aí caiu no samba. O que foi que teve de especial assim nessa festa da agricultura que você tanto fala? O que apresentou tudo da agricultura. Olha, cantou o batalhão da ligada. Teve bata de milho, bata de feijão, a mulher beatando. Tinha feira de feijão, de milho, eu não sei se era para a igreja, não me lembro mais. E aí a gente fazia esses sambas. Eu subia por cima de uma carroça e ia sambando, em cima do trator, e todo mundo fazia o desfile na rua. Promovido pela Igreja Católica. Chamou no dia da festa da igreja, chamou a festa da agricultura, chamou os sambadores da Pedrinha, Isidro da Pedrinha veio com a turma toda e foi uma coisa muito fantástica dele. Todo mundo, o município estava reunido nessa época católica, né? E aí foi dessa vez que ele cresceu mais com o nome dele, foi crescendo e ganhou o título de reis. Inclusive na paróquia mesmo, foi que ele fez esse samba lá, e foi que eu falei do batuque que o Padre Hélio gostou. Tá com raiva de mim, eu não, meu bem. O povo respondia, eu não, meu bem. E ele cantava, ele e outro. Tá com raiva de mim, eu não, meu bem. Tá com raiva de mim, eu não, meu bem. Tá com raiva de mim. E o povo respondia. E todo mundo naquela prata ali respondeu. Caí dentro do batuque, eu não, meu bem, eu não, meu bem. E ele fazia aqueles versos bonitos. À noite, de manhã, eles faziam todo mundo chorar. Por quê? Porque cantava coisa bonita.
Eu não que era menino, mas uma vez chorava. Só pra ver o grupo cantar? Era, porque eles cantavam coisa bonita, coisa boa. Meu pai, você sabe que meu pai era um homem de momento, ele fazia um verso, qualquer coisa, né? E Pedro, o irmão, também. Pedro também era bom? Ele fazia aquela demanda brincando, e ali era uma coisão pro povo. Você sabe que naquele tempo não tinha nada, né? Não tinha televisão, não tinha nada. A diversão era isso? A diversão era isso. Qual foi a fase melhor do Samba das Pedrinhas pra você? A fase melhor do Samba da Pedrinha eu não recordo bem não, mas foi quando a gente foi pra TV lá de Salvador. Fazer a apresentação? A apresentação. Não foi pro Canal 4, não foi com 8 dias, aí chamaram a gente para ir pro Canal 5. E uma coisa que eu esqueci de falar, lá na TV, de um sambão, de timbal, de chorrochó, tudo vestido de roupa de naico, preto e galumiava. Aí ficou no pátio ali na frente. Já tinha feito a apresentação, a gente fez a da gente, depois a quadrilha gaúcha. Quando a quadrilha gaúcha terminou, a gente saiu, ainda assistia a quadrilha gaúcha sentado, no baixinho pra TV, no focalizado. Aí quando a gente chegou lá, tá o zumbado de fora, de chorrochó. Aí você viu foi saindo. E eles ouviram isso aí cantando. Ô velho, bora, bota aí um repente aí pra gente aí. Um sambinha aí pra gente. Os caras metendo os timbalzão pra uma meio mundo de gente, fez uma roda, isso aí caiu nele e agarrou pra fazer verso com Pernambuco, com um grupo, com a desgrama, tudo em cima. Os caras ficou parados. Eu disse, rapaz, eu pudesse ir levar o senhor pra lá. Não, eu não posso não. Tudo na hora? Tudo na hora. Cada um elogiou numa quadra. Como tem um repente na cabeça. O samba de Zido era realmente, não era um samba, era um show. Era um show. Show? Era um show, tipo um show. Era uma beleza que todo mundo, parava todo mundo mesmo para assistir, para ouvir. Quando chegavam os batuques de quadro, o povo ficava subindo num tamborete, num banco, para olhar. Que era muita gente, dava muita gente para poder ver o homem sambar. E tinha uma coisa também que ele tinha muito bom, aí agora já era a piega. Era um absurdo. O homem, ele não sei como era que ele chega num samba assim, ou quando ele fazia. Era um artista. Ele fazia um momento de piega. E aí tinha o cavaquinho. Mas eu não sei como era, parece que ele ficava, era suspenso do chão. Rapaz, era um. Eu me arrepio quando eu lembro. Era o dom de Deus que dava, porque se ele tirava aqueles batucas, aquelas coisas, tudo da própria memória dele, na hora, o repente dele ele tirava aquele repente tão bacana que a gente ficava parado de ver. Ele tinha um negócio que atraía o povo. Que negócio era esse? Eu não sei, uma coisa que nascia de dentro dele, dom dele, que tinha uma coisa que o povo parava para ouvir ele. Para escutar ele cantar, para escutar ele sambar. Porque os batuques dele era uma coisa linda mesmo. E assim, como naquele tempo não tinha costureira, e ele fazia um batuque. É um dedo, é um didá, o povo não costurava com didá? Sim. É um dedo, é um didá. Aí o povo respondia só isso, aí eles faziam os versos. É um sapato, é um pé, é um sapato, é uma colher, é um prato e uma colher, é um sapato, é um pé, que foi feito para casar. Aí a gente embalava. Eu vou dizer o seguinte, Exídio como sambador, eu vou classificar como Roberto Carlos, um rei do samba, pra mim, porque ele não tinha assim, momento algum para que ele fizesse uma chula, de imediato ele fazia, ele sabia cantar, ele sabia envolver a comunidade, atrair a comunidade com o samba dele, principalmente com a cuia, que ele batia a cuia. Quando ele batia a cuia no chão, todo mundo parava. Olha, de meu entendimento, ele não é sambador de gritos, de muitos remates, de coisa. Agora, para puxar o samba, que ele pegasse um pandeiro e todo mundo acompanhava, o samba só dava bom. Ele puxava, botava todo mundo no ritmo, todo mundo acompanhava. E era um grande sambador. Ali na hora, a gente estava sambando aqui, ele batia a mão, parava, pronto. Aí ele botava o batuque e aí ensinava a gente como era a resposta. Era assim, botava o verso dele, no caso, e aí ensinava como é que a gente respondava.
Era o melhor sambador que tinha aqui, que eu reconhecia, era ele. Competência pura. Ele criava os batuques dele, inventava batuque e fazia bem feito. Tinha muito responsabilidade na contagem, que é o principal. O que é que você mais gostava em Isídio? Era os batuques. Batuque? Batuque, a chula. Batuque de quadra? É. Isídio era bom de batuque? Aquela chula amarrada, pai, batuque. Era bom. Botava ele mais mosquito quando ele batia eles dois juntos, tava filmado. Isídio era bom sambador? Era bom sambador, era. Era? Cantava a quadra mais mosquito, à vontade. À vontade? Era. E como eram essas quadras, era boa? Boa toda, os sambadores que tinha nosso meio era eles. Rapaz, pra mim, como maestro de brincadeira de samba, pra eu admirar, ele tá em primeiro lugar. Ele tinha uma sabedoria imensa de fazer batuque, de fazer formar chula como ele quisesse. A sabedoria dele era uma coisa de dom de Deus, coisa de Deus. Para mim foi o maior sambador que eu vi na história da região. Às vezes quando eu vou ver algum festival do samba aqui, não tem igual. Tudo é diferente. O meu pai era melhor, né? Porque meu pai, todo mundo falando, não, mas pelo jeito do batuque, as palmas, o instrumento, meu pai acho que é diferente. Ele inventou uns batuques tipo um popurrido, que era um ritmo de um pandeiro, que não era um pandeiro batido como tum-tum, ele batia assim, como se fosse uma orquestra de forró. Aí ele fazia um batuque que era namoro gemendo, chamego de velho, me largue e me deixe. Cada aqui é um batuque. Como é chamego de velho? Chamego de velho não presta mais não, chamego de velho só dá confusão. E aí ele, e é verdade, né? E aí ele fazia aqueles versos, chamego de velho não presta mais não, chamego de velho só dá confusão. Eu entrava num verso, eu dizia outro. E como era Aí o velho disse, o velho mas a velha foram namorar, pegaram o chamegala no pé do fogão, a velha picou nutrição na barriga do velho, chamego de velho não presta mais não. Aí você faz o batuque com você, o verso é que você quer fazer, eu estou fazendo um aqui. Eu sei. Tá entendendo? Mas era nessa pegada. Era nessa pegada. Quando vão chamegar a juventude por fora, começa a falar dizendo, olha que velho do cão. Por isso se diz, chamego de velho não presta mais não. Chamego de velho! Nesse período, com o grupo vivendo o seu apogeu e Isidro aclamado como rei, o Samba das Pedrinhas também aparece nas gravações de um filme nacional. Esse Leôncio da novela estava lá. Leôncio da novela estava lá? Estava. Rubens de Falco. Cada morena lá. Cada morena? Sim. É? Foi. Aí a gente sambou. Nesse tempo era Neca Pinto, era Estotões, era tudo. Lembra mais algum? Lembra mais algum? Não, aí estava aí desse... Neca Pinto, Raimundo de Tote. Neca Pinto era com banjo. Banjo. Aí era bom de banjo. Bom de banjo. Era. Raimundo de Tote. E mano era no cavaquinho. Viado mano era no cavaquinho. E Isidro? Isidro tocava o quê? Isidro era batendo na coisa e sambando. Era... Todo mundo se esquece. Ele associava um batuque aqui, botava e é aqui. Chego aqui junto da igreja, a gente já fez samba aí. A gente juntou mesmo de gente, cada um pediu uma chula e botava, que o outro pediu uma chula e botava.
Principal líder do Samba das Pedrinhas, Isidro foi um homem religioso, de bom caráter e muita simplicidade. Nascido na zona rural, nunca abandonou as suas raízes. A casa que Isidro morou desde o início, quando ele casou com sua mãe, era aqui? Era essa aqui? É essa aqui. É. Era essa aqui. Então você nasceu aqui? Nasci aqui. Ah. E meus irmãos tudo aqui. Ele teve quantos filhos com sua mãe? 13. 13? 13. Mas não criou tudo faleceram quando era criança. Aí foi anjo. Quantos mais ou menos? Deixa eu ver. Prosperou. Você? Aurelina, Dionisa, Madalena, Nadir, Emília, as mulheres, e eu e Zuza. Meu pai, pra gente aqui, era um conselheiro, era uma pessoa que excelente, não posso nem comparar. Minha avaliação foi um ótimo pai, né? A infância foi passageira, quando eu me entendi mesmo, ele logo Deus levou. A convivência dele dentro de casa, com todos vocês, com os filhos, com a mulher, a convivência boa? Convivência boa. Ele tinha 2 famílias, eu sou da 2ª família dele, mas todos somos unidos. Diferença pouco dos daqui, só primeiro irmão por parte de pai e mãe, mas as meninas me gostam, eu quero bem, e Júlio foi a pessoa que foi. E como era Isidro com os filhos? Legal, pai exemplar. Pai exemplar? É. A criação dele foi uma criação severa ou foi tranquila? Não, tranquilo. Ele não foi um pai grosseiro com a gente nem nada não. Botou para estudar? Sim, o que ele podia fazer com a gente ele fez. Certo. Ele sambava assim, tu sabe explicar por que ele andava? Era para se divertir? Ele procurava levar de ganhar dinheiro? Destino não ganhava nada, só mesmo aquele prazer de ter aquela cultura do samba. Tocava violão também, é só aquele prazer. Quando ele não estava no samba, ele era um homem caseiro, ficava dentro de casa, como é que era isso? Não, ele ia pra roça, de manhã cedo, 5 horas da manhã, já pegava a bicicleta dele, ia pra Pedrinha, voltava, 12h30, 11h30, já estava de volta. Ia pra roça e voltava? Fazia plantação de bicicleta? De bicicleta. Ah, quer dizer que ele plantava? Plantava. A senhora já ouviu falar ele envolvido em alguma confusão? Não, nunca não. Ele não bebia, só fazia fumar. Fumar? Não bebia? Mais tranquilo, não. E era um homem religioso? Sim, devoto a Nossa Senhora. Devoto a Nossa Senhora? Isso. E a igreja? E Ave Maria, de sexta-feira mesmo, você chegava do lado da igreja e estava ali na janela. Eu acho, Evandro, que meu pai foi muito importante, principalmente da parte do samba. Que todo mundo, quando eu falo que sou filha de Zida Pedrinha, eu me sinto orgulhosa, entendeu? E pela criação ele que deu pra gente, e fico emocionada. É muita coisa boa que ele fez pra gente. E eu sinto muita saudade dele. E eu agradeço muita gente aqui que tem esse elogio, que era meu pai. Ele tinha romance. Que naquele tempo eu ainda comprei muito, não foi? Acho que eu ainda cheguei a ter uns 50. E qual é a leitura dele, você sabe? Ele lia bem. Não, ele estudou até onde? Eu não sei onde ele estudou naquela época. Mas ele não deve ter frequentado muita escola, não? Não, mas ele lia bem. Tinha o saber. Lia muito. Cheio de ABC. Esses ABC eu não sei onde é que tira. E então ele tinha uma venda, a gente ia para lá e ele começava a ler esses ABC. E acho que ele aprendeu muita coisa com aquela poesia daqueles ABC. E eu não sei o fim, era uma tradição da gente. Ir para lá cedo para ver esses ídolos, ler aqueles ABC, contar aquelas histórias. Ele tinha um carro de boi, ele vivia do carro de boi dele. São 6 bois. Ele trabalhou muito para meu pai aqui, carregando naquela época de muita safra, milho, madeira. Ele já era casado. O boi de fama dele é o seu nome até hoje. Era Farrista Delicado, Flor do Norte e Elegante, Deixa vir, quero ver. Meu pai vivia de roça e trabalhava de pedreiro também. Todo dia ele tomava café na minha casa, que eu era cedeiro, mas minha esposa, nós deixava 7h30, 4h30 da manhã, nós levantava. Todo dia, 4h30 da manhã, ele chegava de pé, naquela época. Levantava de noite para vir trabalhar e tomava café na minha casa todo dia. Era uma amizade que ele morreu não tinha amizade.
Como trabalhador, Isidro foi de proprietário de carro de boi a pedreiro. Como artista, foi de sambador a violeiro. A sua morte deixou uma lacuna no samba das pedrinhas, mas o seu legado ficou para a eternidade. Eu cheguei lá e ele estava sentado ali numa licença ali da igreja. Também pensa ele, e essa gente, novidade, o que há? Tu não sabe que eu estou doente, não? Não. Oxe. E outro, já estou consciente que já está chegando minha época. Aí tinha duas mulheres assim sentadas aí. Só é doida. Eu disse, doida que não sabe, não tem experiência, vive no mundo como o vento. Tem nome, nem a gente não sabe a cor. Ele era cheio de giro. Ele tinha um problema no intestino, Evandro, e ele não contava nada pra gente, entendeu? Não contava? Não, só tinha dores, as coisas, e a gente perguntava, ia pro médico, ele dizia que era uma dor de barriga, e aí... Dentro de Mudança que tinha esse negócio da dor de barriga. Quando foi perto dele ir, foi uma semana santa, o povo indo ali pra Capelinha, pro monte ali. Aí Zé Cândido tava de bicicleta, Tecido, vou esperar não me espere. Eu hoje não posso viajar mais ninguém. Tenho que viajar só hoje. Zé Cândido que conta esse caso. Aí isso foi na sexta, sábado, domingo. Terça-feira ele faleceu. O mês de abril é muito recheado para mim. Porque meu pai morreu dia 5 de abril. Eu me lembro que começou uma dor de barriga. E aí, teve um ano mesmo, já no ano quase que dele morrer, e a gente se encontramos aí, fomos de bicicleta para ir aí na lagoa visitar o cruzeiro. Ele disse, meu filho, pode ir na frente que eu não estou aguentando. Toda hora ele ia no mato, toda hora ele ia no mato. E por conta dessa dor de barriga foi aumentando, as filhas levou para Salvador, fizeram exame e tudo. Um dia ele disse, meu filho, dessa vez eu vou embora. Ele disse a mim, eu vou embora. E foi mesmo. Pelo samba, porque ele me tratava, ele era meu tio, era meu compadre, me deu um menino para batizar, então era tudo. Ele morreu nos meus braços. Ele praticamente morreu nos meus braços, eu era vereador na época. E ele estava sentindo, eu fui levei para Salvador. A gente merendou no caminho, prosando. Quando eu entrei no hospital, ele faleceu nos meus braços. Quando ele morreu, ele deixou alguma lição? Uma lição de um cidadão de bem, de um bom pai de família, de que os filhos todos gostavam, de que a comunidade toda sofreu com sua falta. A comunidade sofreu? É, e muito. A comunidade ficou de luto muitos dias. Samba da apresentação de rádio e televisão, a pedrinha Agapoí. Samba da apresentação de rádio e televisão, a pedrinha Agapoí. O samba que eu estou fazendo é para apresentar você, por ordem do Criador, a pedrinha Agapoí. Oh, a falta que Jesus fez. No início dos anos 90, os filhos de Elias assumem o comando do grupo, que ainda era referência na região. Quando Isidro morreu, nós paramos um bando de dia, né? Porque ele era o que estava, era o maior da predinha. Naquela época era ele, né? Aí quando ele adoeceu, nós fazíamos ensaio, no ele doente, aí ele dizia, não deixa o samba acabar. Quando ele estava velho, ele disse, eu vou lhe entregar, ele me fez a Copa do Reis. Isso aqui é para você aprender. Você aprender que no dia que eu for embora daqui, você já sabe cantar o Reis. Faleceu a dupla, desorganizou, que ajudava ele também no samba de quadra. Ele cantava a chula, fazia o remate, ele jogava a quadra, ele fazia o reforço. Sempre eu ajudava ele. E meu parceiro de cantar chula e batuque era Raimundo de Toto, mais de junto. Você viu lá com o triângulo, com o pandeiro, Raimundo desse lado. Eu passei 3 anos depois que o Pinado Isidro morreu.
Quase 4 anos sem brincar. Ficou de luto. Ficou muito diferente, não foi mais o samba que era. Não, ficou muito diferente. É que, na verdade, sem desmerecer ninguém, a frente do samba da Pedrinha era exílio. Exílio. O exílio era até porque ele cantava bonito, como os outros cantavam, e tinha a parte de quadra que os outros não eram todos que cantavam. E ele cantava mesmo porque sabia e tinha dor para cantar. E um beijo dado nas costas é sinal de sentimento. E um beijo dado no ombro é sinal de casamento. E um beijo na testa ninguém não detesta. Um beijo na mão é consideração. Um beijo na boca é uma coisa louca. E um beijo no queixo eu morro e não deixo menina me dar um beijo. E agora nós teremos o samba de roda da comunidade de Pedrinhas. O tradicional samba de roda das Pedrinhas, inspirado na figura de Isidro Carneiro, o popular Isidro das Pedrinhas. A gente aprendeu nós mesmos. Meu pai ia dormir e nós pegávamos uma lata de carregar água. Ia pro chão da casa de farinha. Lata de carregar água? Sim. Sim. E não tinha pandeiro, né? Sim. Ela metia lá, sambando lá, eu arrumava uma cuia. E ficava no chão da casa sambando. Eu, o final de Redião, Misael, Pedro, meu irmão. E a gente ia até meia-noite brincando. Outra vez o final de José veio de lá pra cá, pensou que era o samba mesmo, de verdade veio. Mas as dificuldades logo iriam aparecer, principalmente pela idade avançada e a morte de alguns sambadores. Mas o avanço da tecnologia e a chegada da internet proporcionaram novos hábitos e uma ameaça à continuidade do samba das Pedrinhas. Isso pode ter sido o início do fim de uma história de mais de 100 anos. Eu tenho muito sentimento, porque é o nome de meu pai que tá em jogo. Ele já levou, já está na eternidade, é onde Deus marcou. Ele, meu tio Alpino, tio Isidro, tio Pedro, em memoração, em consideração a todos eles, eu tenho o maior sentimento de ver acabar. Porque hoje em dia é disso, Pedro, Misael, Raimundo Bitotti, esses meninos que é da Pedrinha, quer dizer, eles aí, mas eles só não podem fazer o samba. Cadê os outros? Mas o que os jovens não aprenderam, não que da família que aprenderam, foi o povo de ali. Porque o povo lá em casa mesmo, nem eu, nem Paulo, meu irmão, nem tudo mais. Meu irmão, a gente nunca cantou nada. Não ficou no grupo, né? Zé de Cantinho só tinha um filho. Esse também não deu para nada. E por ali não apareceu mais ninguém. Se tivesse nascido para formar mais, se não é o resto de povo de ali, você tinha acabado de tudo. Então, se acabar, não tem mais jeito. Né? A coisa quando acaba mesmo. Parece que cada época, não é? A gente nasce, cresce e se morre, mas agora tem vamos dizer, os jovens que nasceram agora não estão dedicados a samba, não sei, porque eles mesmo que decidiram não brincar. Se os jovens de hoje tivesse destino mesmo para reunir, fazer um ensaiozinho para criar um grupo novo, podia até recuperar. Agora, pelo que eu vejo, acho que vai falir. Porque os novos não querem nada. Os velhos já morreram quase tudo. Desse grupo que tu vê aí, só tem uns 4 que tá vivos.
É porque os jovens não querem. E tem que começar com os jovens. Tem que começar com os jovens. Hoje só quer celular, que eu não gosto. O celular é bom, mas também tem uma dificuldade horrível. Não é só o da Pedrinha, todos. Todos. A avaliação que eu falo é que é assim, os mais velhos vão morrendo e os novos não querem sambar. Porque morreu a maioria toda. Então o grupo era eu, era um pai desses dois, Misael, Pedro, esses dois. Morreu o finado Louro Preto, morreu o parceiro dele, morreu Totonho, morreu Pedro Joaquim. E aí foi fracando, né? Aí foi fracando e hoje está assim, do modo que está. Para mim, já é fim de época. O povo não quer o que a gente quer. Você tem um filho hoje, a gente tira por isso. Você é educa aqui dentro de casa, quando está fora, é outra educação. Os colegas empurram, é o mesmo jeito do samba. Eu acredito que seja assim. Ninguém quer sambar. Hoje com o samba hoje, um samba ali, depois vou comprar um samba por causa do samba. Não dá valor mais e acaba. É como meu pai dizia, meu filho, as coisas vão acabando devagarzinho e a gente não vai dando fé. E eu estou vendo. Muitas coisas já acabou no mundo e a gente não está dando fé. Eu acho que é um marco que a gente não podia esquecer nunca. Porque no fator incentivo, até como você hoje está representando, incentivando, era possível ter alguém que incentivasse antes de você. Para mim, faltou muita coisa e ocupado por nós mesmos, sambador, que não incentivou, não dava valor. Pensava que aquilo, o samba era uma coisa que não tinha validade nenhuma. E hoje a gente vê a cultura do samba marcando muita coisa, não é? E naquela época ele não tinha, acho que não tinha valor nenhum. Vamos criar o samba das pedrinhas de novo, vamos manter a seguração. Padre, eu quero ver seu mundo. Vai lá, vai. Teu amor, velho. Eu quero continuar. Era que eu tinha amor, velho. Tinha amor. Fazia aquilo tudo com amor. Nada errado pra mim tava. Se tivesse errado, você não via uma confusão, você não via ninguém discutir com o outro, entendeu? Eu dava a noite todinha, eu pegava uma cachaça, me dava, pegava barra pra ele, pegava um litro todinho, rodeava aquele litro com aqueles colegas, tudo sorrindo, tudo cantando, mas esse dia tudo danado. Sem maldade nenhuma. Sem maldade nenhuma. Ficou hoje. E todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo até hoje, não tem uma diferença. Agora eu vou falar, me preste bem atenção, os sambadores famosos daquela ocasião. Tinha Isidro da Pedrinha, brincava em cima da linha, de samba foi campeão. Tinha Pedro, seu irmão, tinha Totão de Rolinha, também Antônio Cacumbinha, eu sei que eu não tô mentindo. Tinha Zezé e Altino, brincava na mesma linha. Nesse tempo na Pedrinha o samba era bom demais. Tinha Laro e Misael, nesse tempo era rapaz. No samba tinha rapidez, eu vou falar pra vocês. Ai, ai meu Deus, esse tempo não volta mais. Que eu vou citar e eu peço a sua atenção do sambador e famoso naquela ocasião. Tinha Isidro da Pedrinha, brincava em cima da linha e de samba foi campeão. Os nomes que eu vou citar e eu peço a sua atenção do sambador e famoso naquela ocasião. Tinha Isidro da Pedrinha, brincava em cima da linha de samba foi campeão. Tinha Pedro, seu irmão, tinha Totão de Rolinha, também Antônio Cacumbinha, eu sei que eu não tô mentindo. Zezé e Altino, brincava na mesma linha.
Nesse tempo na Pedrinha o samba era bom demais. Tinha Hilaro e Misael. Nesse tempo era rapaz, o samba tinha rapidez. Eu vou falar pra você, ai ai meu Deus, esse tempo não volta mais. Esse tempo na Pedrinha o samba era bom demais. Tinha Hilaro e Misael. Nesse tempo era rapaz, o samba tinha rapidez. Eu vou falar pra você, ai ai meu Deus, esse tempo não volta mais. O nosso samba de roda vai se acabar no sertão. Os velhos estão morrendo. Eu hoje ouvi no samba não, só pensa em dança e pagode, que é a sua diversão. E a nossa cultura vem perdendo a tradição. O nosso samba de roda